E vamos agora para a parte das dúvidas. Separamos algumas dúvidas que são bem comuns durante essa fase para poder ajudar vocês e também descomplicar um pouquinho delas de uma forma bem pontual. Yara, recebo muito no consultório a seguinte dúvida: o que alimenta as crianças até os 6 meses de idade? De forma exclusiva, o leite materno ou a fórmula infantil. E depois dos 6 meses? Depois dos 6 meses, começa a introdução alimentar, a partir então dos alimentos in natura ou minimamente processados, como nós falamos em algumas aulas, desde as frutas, os legumes, as leguminosas, os grãos, as carnes, ovos. Comida de verdade, Comida né? de verdade, evitando os alimentos ultraprocessados ou os processados em si, né, que vêm já dos salgadinhos, dos biscoitos, da mesma forma os danoninhos, né? Esses alimentos devem ser evitados. Na verdade, até os 2 anos, né? 10 anos. E é importante lembrar que o leite, mesmo após a introdução alimentar, ele ainda é o principal alimento, que às vezes a angústia, né, é de que o bebê não está comendo bastante, o suficiente. Gente, calmem, o leite ainda é o principal alimento. O bebê estará conhecendo os alimentos. Josi, outra dúvida comum é sobre a textura, amassar ou triturar o alimento? Com certeza, amassar, para melhorar, né, toda essa questão do estímulo de mastigação, mas também de textura do alimento propriamente dito ali, né, nos receptores de sabor, de paladar, enfim. Então, com certeza, amassar ou em pedaços, né? Pensando que o que nós queremos é que essa criança tenha uma alimentação próxima da família, alimentos sólidos. Exato. Então, triturar acaba que nós não conseguimos evoluir nessa textura, né? A criança não aprende de uma forma já inicial essa adaptação até chegar à textura sólida. Yara, outra dúvida muito comum é sobre o uso do açúcar. Açúcar em bolinho, açúcar na bolacha da avó, enfim. Dá açúcar na introdução alimentar? Podemos ofertar açúcar para as crianças durante a introdução alimentar? Então, não é algo que eu, vejo, que eu decidi, mas temos orientações e uma delas vem do Guia Alimentar, onde o Guia Alimentar nos fala que até os 2 anos de idade nós não podemos ofertar o açúcar. O açúcar que nós falamos, o tradicional, né, o açúcar branco de mesa, e também evitar o açúcar adicionado, que é aquele açúcar adicionado que nós vamos ter dentro dos pacotinhos, dos alimentos lá que estão na prateleira do supermercado, que muitas vezes estão escondidos, né, como sucralose, desacesulfame. Inclusive, os estudos atuais, eles falam muito sobre a questão do uso de açúcar muito precoce com desenvolvimento de obesidade, de hipertensão, de diabetes. Então, o açúcar prejudicando não só o bebê, na questão ali de paladar, de conhecer o açúcar e acabar talvez evitando outros alimentos naturais, como legumes, frutas e verduras, mas também a longo prazo na vida adulta. E hoje no consultório, Yara, né, nós vemos tantas crianças já com pré-diabetes, crianças com resistência à insulina, com sobrepeso e obesidade, então evitar o açúcar é fundamental. Na verdade, a formação da microbiota, né, que é a população das bactérias que vivem lá no nosso intestino, ela acontece até 4 anos de idade. E o açúcar, ele interfere demais nessa formação. Se puder controlar o uso desse açúcar até os 4 anos de idade, porque muitas vezes os pais entendem assim, até os 2 anos não pode, depois dos 2 anos libera geral. Na verdade não, escolher de onde vai vir esse açúcar. Vai vir do bolinho da avó? Ok, é super saudável um açúcar do bolinho da avó. Ou vai vir encerado um danoninho, que tem adoçante, corante, um monte de aditivo alimentar, né? Que além de não só o risco aí de aumento de obesidade, mas também de outras doenças associadas. Então, cuidar muito a partir dos 2 anos também o tipo de alimento adoçado que você vai dar para o seu filho. E essa questão do açúcar, quando a gente fala na questão da obesidade, sobrepeso, não se limita apenas nessas questões que a gente fala no estado nutricional, mas também na cognição. Uma criança que consome bastante açúcar, nós temos hoje estudos que falam da agitação do bebê, da perda de concentração, da perda de foco. Então, oferecer esse sabor doce para a criança do açúcar puro, do açúcar que lhe vem adicionado com esses alimentos, desfavorece esses fatores que são muito importantes na parte cognitiva, no crescimento. Exatamente, no aprendizado como um todo, né? Josi, outra dúvida comum é sobre o uso do mel. Por mais que ele seja natural, é indicado? Então, o mel ele também é um tipo de açúcar. Então, teoricamente, pela nossa recomendação, ele deveria ser evitado até os 2 anos.
E ele tem outra questão, que é a presença, né, de toxina botulínica em alguns tipos de mel. E por a criança ter um intestino muito imaturo, pode ser que ela não saiba lidar com essa toxina, né, e isso ser totalmente ali prejudicial para a saúde. Então, por esses motivos, o mel até os 2 anos não é recomendado. E o leite após a refeição, Yara? Essa também é uma pergunta que eu recebo demais. Pode tomar leite depois da refeição? O leite materno, ele pode ser ofertado de livre demanda, não tem muito aquela questão de intervalo, mas quando se fala já na fórmula infantil ou em demais líquidos, como a água, até mesmo chás, né, alguns chás que são usados de forma terapêutica, não é interessante utilizar durante a refeição e também é importante esse intervalo. Né? Após essa refeição, ofertar, mas em quantidades pequenas, né? Que o bebê ele vai mesmo orientando esse momento da quantidade dos líquidos. Até para não interferir na absorção de nutriente, né? Que o leite, a fórmula infantil, ela acaba aí competindo com certos nutrientes dos alimentos e na hora da absorção ali, por competirem por absorção intestinal, eles acabam tendo um prejuízo ambos, né? Por exemplo, cálcio e ferro é um exemplo clássico disso. Então, o leite, ali, por ser uma fonte bastante de cálcio e a alimentação, por ter várias fontes de ferro, por exemplo, folhosos escuros, carne, eles acabam, na hora de ser absorvidos, prejudicando um ao outro, né? Preparo dos alimentos. Óleo, azeites, o que você nos diz sobre isso? Pode ser utilizado? Qual que é a opção que é o melhor? Azeite de oliva, amo. Na verdade, oriento muito, né, as famílias a utilizarem essa gordura para preparo de alimento. Muitas famílias me perguntam, inclusive, sobre o ponto de fusão, se azeite de oliva dá para cozinhar. Pode cozinhar, precisaria de um ponto muito maior, então o custo-benefício é muito bom com relação a cozinhar o alimento com azeite de oliva. Então essa é a gordura que eu prefiro utilizar ali para as crianças. Quanto aos óleos, preferia aqueles menos refinados. Óleo de soja, por exemplo, ele é extremamente refinado, além de ser da soja, né? Que pode ter um efeito ali, um prejuízo na questão hormonal da criança. Então, eu não gosto de utilizar óleo de soja, até por riscos também, aumento de níveis de colesterol, como LDL, né? Então, não gosto. Nesses óleos, ainda o menos prejudicial, óleo de girassol. Mas se puder escolher, escolha o azeite de oliva. Esse é o melhor. E acidez 0,2, né? E acidez 0,2. Está naquela questão, qual marca que é a melhor do azeite de oliva? Aquela que tiver a menor acidez. A acidez 0,2 é uma vidro escuro, de vidro, né? Então nada de comprar azeite de oliva de embalagem de plástico. Ou de lata. Ou de lata, vidro escuro e, se possível, também de um local próximo a vocês, né? Quanto mais próximo esse azeite de oliva foi produzido, mais nutritivo e mais barato ele também é, né? Então, se atentar também ali à origem desse azeite de oliva.